realidade. O verso para memorizar, ele está em João capítulo 15, verso 9, fala assim: como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Isso aqui, Jesus ele falando aos discípulos, e uma coisa interessante, que o que Jesus falou para os discípulos, ele falou para nós também. E aí? O que falou para os 12, é para nós também? Com certeza. Para nós também. Era uma coisa interessante que acontecia ali. Muitas vezes, Jesus ele não falava muitas coisas, Jesus não falou para a multidão, ele falou para os 12 ali. Tanto que Jesus ele contava uma parábola para a multidão, a maioria das pessoas achava muito legal, muito bonita a parábola, não entendiam nada, e inclusive os discípulos chegavam a Jesus: agora explica, porque a gente também não entendeu. E Jesus explicava para eles, e não explicava para a multidão. Será que tem alguma... esqueci a palavra. Será que tem alguma razão para Jesus fazer isso? Contar para todo mundo, a maioria não entender, nem os discípulos, explicar só para os 12. Aconteceu uma coisa interessante. Jesus, a maioria das coisas que ele fazia, que ele falava, Jesus estava fazendo para os 12. Para que os 12 aprendessem e depois eles compartilhassem com 70, os 120, os 3.000 e toda a população do planeta, assim como chegou a nós. Então, Jesus, ele usava uma técnica de replicação da mensagem. Ele falava para uma pessoa, essa pessoa falava para outra, e assim era. Não é assim a missão de pregação do Evangelho que Jesus nos deu? Que um pequeno povo fale para um outro povo, e esse povo vai falando para todo mundo. Aqui, Jesus, ele fala para eles: ó, o Pai me amou e eu também amei vocês. Então ele pede: permaneçam no meu amor. Uma coisa interessante aqui no verso para memorizar: o permanecer no amor. Você tem permanecido no amor de Deus? Quando fala de permanecer, tem o sentido de que quer dizer que eu posso sair. É como se o amor de Deus fosse um lugar, e quando, imagina um círculo, eu estou dentro desse círculo, estou no amor de Deus. Coloquei um pé para fora, saí do amor de Deus. Dá uma sensação de lugar e não de sentimento. Então, permanecer no amor de Deus tem a ver com algumas atitudes. Como que eu permaneço no amor de Deus? Nós vamos ver durante a lição o que Jesus disse sobre como é permanecer no amor de Deus. A lição, como o tema dela é Enfrentando a Realidade, ela começa com perguntas que nos fazem refletir sobre a nossa realidade. Por exemplo, como está o seu relacionamento com Deus? Está firme, vivo, cheio de significado? Você tem investido tempo nessa conexão, buscando a palavra inspirada de Deus e conversando com Ele como um amigo pessoal? Se sim, quanto tempo tem dedicado a isso? E aí? São perguntas que são para nós refletirmos. Como nós estamos em relação a Deus? Eu queria já deixar aberto para você que queira participar dessa lição. Fique à vontade, pode comentar, é até importante para comentar. Eu até falei algumas vezes, e eu até revelei uma técnica do professor, de que quando ele está passando a lição e o tempo que alguém está comentando é o tempo que eu estou discipulando para o próximo assunto que eu tenho que falar. Então, se você não comenta, eu vou me perder aqui, então é importante que você comente, que é o tempo que eu estou buscando aquilo que está anotado aqui. Então, aqui são perguntas retóricas, nós temos que responder, mas é para você refletir. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está, quanto tempo você tem gastado para estar perto de Deus? Essas são perguntas que cada um de nós temos que nos fazer e pensar quanto eu tenho gastado com Deus e quanto eu tenho que investir. E aí, quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de um texto que está em Apocalipse, capítulo 2, verso 4, que fala assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Gente, quem me lembra da sensação dos primeiros momentos após o batismo? Qual que era a sua sensação? A minha sensação foi maravilhosa, e eu acho que é a sensação do primeiro amor, e eu tenho buscado sentir isso de novo. Aquela sensação de novidade em Cristo, e aí aquela sensação de querer falar para as pessoas aquilo que eu aprendi, aquela vontade de todos os dias, de manhã estudar a lição, e vamos enfrentar
a realidade? A vontade do ser humano é para as coisas de Deus? Tem que ter esforço. A minha vontade de manhã não é estudar lição. A minha vontade é nem mas a minha vontade não é para as coisas de Deus. Na hora que eu vou comer, por exemplo, minha realidade, eu tenho 20 minutos para eu almoçar. Vocês acham que o primeiro rompante é já comer direto no horário que eu vou comer? O relacionamento com Deus tem que ter esforço. O texto fala aqui, a igreja de Éfeso falando para eles, nós vamos explicar para nós o que tinha contra eles. Esqueceram do primeiro amor. Quem, primeiro amor, a gente está falando daquela sensação, logo que você conheceu a Cristo, você queria estar com Ele, queria falar sobre Ele, queria que as pessoas falassem sobre Ele para você, você queria estar com pessoas que falam sobre Ele, mas e agora? Esquecendo do primeiro amor, a lição, as perguntas é para a gente lembrar disso, aquela sensação de estar com Cristo. Sabe quando aqueles dois discípulos indo para o caminho de Emaús, e aí no caminho eles falam assim, não nos ardia o coração quando ele falava das coisas que aconteceram. Era essa sensação de arder o coração quando falava de Jesus. Nós temos que resgatar isso em nós, a vontade de falar dele, a vontade de estar com ele. Existe um texto na Bíblia, que eu tinha anotado aqui, eu estava procurando e encontrei, que nos últimos tempos as pessoas vão ter coceira no ouvido de ouvir falar de Deus. Será que nós já estamos assim? Não suportamos estar alguns minutos com pessoas que falam de Deus? Nós temos que ser o contrário disso. Nós temos que buscar a cada momento estar com Deus e ouvir falar dele. E aí quando a gente vai falando, eu acho maravilhosa a lição, porque quando eu estudei na minha casa, eu não pensei nada disso. E quando eu só esse texto aqui, eu estava pensando, mas está vindo coisa. Eu creio que Deus direciona também a lição. O que vem na sua mente aí, quando a gente está falando, é Espírito Santo falando com você. Então, se você ouvir alguma coisa que ele falou, por favor, fale com a gente. Aqui na lição, eu um trecho muito interessante, está falando dos anjos, né? Os anjos, eles sabem como é que é viver com Deus, o Espírito Santo e Jesus pessoalmente. Então, aqui fala que eles ficam intrigados em ver como que a gente consegue viver sem buscar Deus, sem adorar Ele. Como é que a gente consegue levar uma rotina totalmente sem Deus? Para os anjos, isso não cabe no pensamento deles, não cabe na ideia deles. Eles ficam pensando como é que pode aquela pessoa que batizou, que esteve com Cristo, agora tudo que ele faz é no automático, sem buscar a presença de Deus, sem ter aquela adoração. Interessante. Um exemplo na Bíblia, na nossa Bíblia, temos que seguir. Quem que é? Jesus. Temos que ser imitadores dele. E aí, Jesus, como um bom judeu, ele tinha um costume, que nós temos que imitar Jesus e ter o costume também, que deve ser o costume do povo de Deus. Todas as vezes que alguém falava alguma coisa, o que Jesus fazia? Porque o reino de Deus é semelhante a... Isso aí, sabe o que Jesus está fazendo? Sabe lá, em Deuteronômio capítulo 6, inclusive é o mesmo texto da Bíblia, quando fala como que a palavra de Deus deve estar em seu coração, aí fala, você exemplificará as crianças, falará sobre elas quando estiver sentado, levantado, andando pelos caminhos. Jesus fazia exatamente isso. Tinha uma figueira na frente dele, o reino de Deus é semelhante à figueira que se não dá planta de corda. O reino de Deus é semelhante a trabalhadores da vinha. O reino de Deus é semelhante a uma ovelha que ficou perdida. Todo o tempo, nós não vemos Jesus falando coisas desnecessárias. Ele sempre está falando coisas do reino de Deus. E aí, como que eu faço então para eu restabelecer esse relacionamento com Deus? É falar sobre o reino, falar comigo mesmo sobre isso. Você conversa com você mesmo? Eu converso comigo o tempo inteiro, eu vim no carro, altos passos. Se tivesse um gravador lá, vocês vão ouvir essa conversa. Eu converso comigo mesmo, converso com Deus, e nós temos que conversar com as pessoas também sobre o reino. Qualquer oportunidade que tivermos, nós devemos usar para falar a respeito do reino de Deus. E era isso que Jesus fazia. Sempre que ele via uma situação, Jesus aproveitava para falar sobre o reino de Deus. Dando ganchinhos que você está falando, né? Mas quando eu vou passar a lição, eu estudo um pouco mais. Aí eu pensei, eu deveria passar toda semana, porque eu acho que eu estudaria um pouco mais a lição. Mas, o Pedro Paulo falou faz todo sentido. Nós aprendemos muito mais quando ensinamos outros e nós nos relacionamos mais com Deus quando nós tentamos mostrar Deus para as outras pessoas. E aí, tudo isso a gente está falando para quê? Para falar sobre restabelecimento
da nossa relação com Deus. Então, a lição ela vai focar sempre nisso. Nós devemos ter um relacionamento com Deus, um relacionamento semanal, mensal, anual, como o povo de Deus antigamente ia lá, uma vez por ano em Jerusalém, fazer o sacrifício. Não, nosso relacionamento tem que ser diário com Deus, o tempo todo. E aí, nós vamos agora para o domingo, nossa condição. Aqui é dureza, hein? Nossa condição. Uma coisa interessante para a gente pensar sobre como que era o relacionamento com Deus, o povo. Lá no Antigo Testamento havia um relacionamento com Deus e com o povo como sendo um só. Deus, ele amava individualmente cada uma das pessoas, ele amava individualmente, mas Deus lidava com eles como sendo o povo. Se acontecia uma coisa boa, era para o povo, se era ruim, era para o povo. Agora, se acontece uma coisa boa, é para mim, se acontece uma coisa ruim, é para mim. Deus se relaciona individualmente com cada um de nós. E aí, qual que é a nossa condição? Entre os textos que indicam para a gente ler, nós vamos ver Apocalipse, capítulo 3, verso 14. As cartas das igrejas, e aqui a carta da igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, verso 14 ao 22. Vou ler os trechos que fala assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as suas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. A igreja de Laodiceia representa o tempo que nós vivemos, a igreja no nosso tempo. Como que aqui, a primeira coisa que diz sobre essa igreja, que ela é o quê? Morna, não é frio nem quente. Quando fala, nossa, que igreja morna, significa o quê? Aqui, o texto fala que o morno é pior que o frio. Mas a ponto de esfriar, né, o morno, né? É pior que o frio. E aí eu fui pensar, por que o morno é pior que o frio? Algo que está morno, é mais fácil ele esquentar de novo ou esfriar de vez? Esfriar de vez. Por isso que morno é pior. Então, quem está morno, praticamente já está frio. Só que aí, o texto, ele vai dizer mais sobre a condição dessa igreja. No verso 16, assim porque és morno, nem é quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E isso é real. Quando a pessoa está com ânsia, água morna, batata. Batata não. Então, aqui está falando, vocês estão numa condição tão ruim que são intragáveis. E isso falando da condição da igreja do nosso tempo. E aí, verso 17: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Gente, sabe aquela pessoa que ela, que ela não tem nada, mas ela acha como se ela tivesse? Como que as pessoas olham para essa pessoa? Todo mundo pensa, que pessoa amorosa. E aqui está dizendo qual é a condição da igreja no nosso tempo. Nós achamos que temos alguma coisa, mas na verdade somos o quê? Miserável, pobre, nu, não temos nada. Existe no nosso tempo um pensamento de que as pessoas, por ela agir de determinada forma, se vestir de outra forma, falar de uma forma, ajudar as pessoas de determinada forma, ela é muito boa e ela com certeza irá para o céu. Isso é verdade? Por esses motivos? Não. Essa pessoa é o quê? Miserável, cego, e depois nós vamos ver o que Jesus fala que tem que fazer para deixar de ter essa condição. Irmãos, você tinha... Nós vamos fazer um paralelo da nossa condição. Imagine quando uma pessoa ela está doente. E algumas vezes existem doenças que não trazem dor. Não dor frequente, mas a pessoa está doente. Se ela não toma conhecimento da sua doença, ela consegue um antídoto para a sua doença? Nós só vamos melhorar essa doença quando nós reconhecemos que estamos doentes. Você já conheceu alguém que estava doente e não reconhecia que estava doente? O senhor fala, não. Covid por isso.
É verdade. As pessoas, elas negavam a sua condição. E está acontecendo com o ser humano. O ser humano está negando a sua condição. Qual que é a nossa condição? Como a Bíblia diz? Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Negação da realidade. E aí, se eu não reconheço a minha realidade, que eu sou assim, eu vou buscar uma nova realidade? Eu citei essa história várias vezes e não me esqueço dela. Uma vez, estávamos eu e o Léo, nós estávamos fazendo um programa missionário lá no Colina dele, logo que o pessoal foi morar ali, lá do nosso teto. E aí, estava eu e o Léo com o duplo ali, nós encontramos uma pessoa, e aí o Léo foi abordar essa mulher, conversar, e aí a abordagem dele é sobre o que a gente precisa. Ela disse, não precisa de nada. Eu já tenho tudo que eu preciso. Não, mas não preciso de nada, eu tenho tudo que eu preciso, tudo. Mas nada. Aí eu fiquei com o do Léo, porque a abordagem dele era a respeito disso, aí desmontou ele, porque ela não precisava de nada. Mas como que pode uma pessoa ter a sensação de que ela já tem tudo, não precisa de nada? E aí, ela deu a entender que ela precisava muito de Deus para ela tinha tudo. Ou seja, ela reconhecia a condição dela. Uma pessoa que não reconhece a sua condição, ela dificilmente vai melhorar daquela condição. Então, o primeiro passo para relacionamento com Deus é reconhecermos que a nossa condição não é boa. E eu não estou dizendo isso porque eu conheço a vida de ninguém, não, porque eu sei que todo mundo é humano, e o ser humano, infelizmente, depois do pecado, ele está, na maioria das vezes, tendendo para o que é ruim. Mas, e aí, Jesus ele aconselha a fazer as coisas. Com problemas com drogas. A pessoa, ela não, porque a gente vê, não sei se você já viu muitas pessoas que foram internadas na clínica muitas vezes, enquanto está lá, está ótimo, na hora que sai a pessoa volta. Se a pessoa não tem uma consciência que aquela situação está ruim, ela não vai melhorar. Então, pelo menos eu penso, uma pessoa que é levada à força para um lugar, ela não vai melhorar. É verdade, Paulo? Isso que eu estou falando? É, não é verdade? Não melhora. Quando é que melhora? Quando coloca na consciência que aquela sua condição é ruim e ela consegue uma mudança. Nós temos exemplo aqui, a Clara pode contar para você depois. Só assim que a pessoa vai mudar. Irmão, posso falar? Você falou aí, eu lembrei de mim. Eu sou alcoólatra, todo mundo sabe. E então o que acontece? Enquanto eu achava que eu parava de beber quando eu quisesse, não precisava de ninguém, me levaram para o Alcoólicos Anônimos umas 10 vezes. Eu ia, no outro dia, uma semana depois estava eu quebrando a ficha, bebendo de novo. Um dia, eu me conscientizei que eu precisava parar, porque meus meninos estavam começando a crescer e eu tinha que dar exemplo. Eu não era cristão, mas já estava em mim o espírito cristão de Provérbios 22:6. Então, meus filhos nunca beberam, porque quando eles entenderam por gente, eu já não bebia mais. Então, esse dia que eu decidi que eu precisava parar de beber para poder criar meus filhos no caminho correto, para que ele fosse como eu, e meu pai morreu por causa de bebida. Eu já estava indo para o buraco já. Então o que eu fiz? Eu tomei essa decisão. Aí esse dia eu mesmo procurei o Alcoólicos Anônimos, fui lá, tem 40 anos que eu sou do ar, entendeu? Nunca mais eu bebi e logo em seguida eu fiz como o pai dele fez aí. Também no mesma área eu usei o mesmo processo do Alcoólicos Anônimos para eu parar de fumar e estou aí hoje há uns 30 anos também sem fumar. Entendeu? Então isso aí. Então quanto você não conscientiza o que você precisa, ou então você arruma um foco, você não consegue. E isso só porque os outros estão levando não adianta. E eu acho que na vida espiritual também é assim. Você ir para a igreja para poder agradar pessoas, não. Quando você vê que você realmente precisa de Jesus, aí você vai para a igreja. Isso é verdade. E aí, agora, todos já reconhecendo nossa condição, que a Bíblia diz, infeliz, pobre, cego, nu, e aí Jesus aconselha. Bom, reconheceu a condição, o que tem que fazer agora? O verso 18 fala assim: aconselho-te e de mim com um besouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para os gires dos olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, ser pois zeloso e arrepende-te. Interessante essas coisas que Jesus ofereceu. A primeira coisa que ele oferece é comprar ouro refinado e vestes brancas. Onde que encontra essas coisas? Onde que tem isso? Onde vai ter isso? Aqui na terra não tem. Onde que tem?
Gente, isso é coisa do céu que ele está falando para comprar. Ouro refinado, tudo feito de ouro lá. E as vestes brancas, a Bíblia diz que lá é assim que não se veste. Aqui ele está falando sobre coisa do céu. E quando fala de colírio é para quê? Ele fala para quê? Colírio? Ungir os olhos para que vocês possam ver. Nós nossos olhos estão tapados pela essa condição que Jesus declarou que nós temos. E depois ele fala que as vestes é para quem tem vergonha da nudez, porque ele lembrou que você é pobre, infeliz, pobre, cego, nu. Então, ó, nós precisamos cobrir. E essas vestes, cobrir essas vergonhas, que vergonhas são? Os nossos pecados. Tem um texto da Bíblia que fala que vai limpar, vai ficar branco, vai ficar limpo. Tem um texto que fala isso? Tem, a Bíblia fala sobre isso. Isso aí de limpar, está falando de limpar o quê? Pecado. Tirar o pecado. E essas vestes brancas têm conotação de pureza. E isso só vem através de quem? É dele mesmo, por isso tem que comprar dele, porque eu não vou conseguir comprar aqui na terra, não é nenhum. Então, Marcos, essa ouro, que fala ouro refinado pelo fogo. Então isso aí, o que é isso? Você tem que, para você servir a Deus e para o reino de Deus, você tem que ser provado na sua fé. O que é provar a fé? Não é você entrar em desgraça, não. É você, tudo que aconteceu na sua vida, você não abrir mão daquilo ali. Então, primeira coisa, você tem que focar em Jesus. Eu quero Jesus. A vida está boa, você não esquece Jesus. A vida está ruim, não esquece Jesus. Sempre Ele. Então você vai passar em muitas provações, privações, e a sua fé será provada como o ouro é provado no fogo, e vai sair limpinha a sua fé. Exatamente. Então, vive na condição de o que precisa fazer para sair. Aí as condições que nós reconhecemos. A Bíblia está dizendo que a gente só faz isso porque a gente ama. E aí, olha o contrassenso que a gente vive. Nós só chamamos a atenção dos nossos filhos, que nós amamos a eles, mas quando alguém vem chamar a atenção, nossa atenção, a gente acha que é porque a pessoa quer pegar nosso pé. Nós estamos agindo como o quê? Como criança. Por exemplo, se eu passar na rua e ver uma criança fazendo uma coisa errada, o que eu penso? Nossa, que pena, não é meu filho. O que eu faço? Eu não sou responsável por ele. Agora, se eu vejo que é o meu filho, o que eu vou fazer? Eu vou parar e vou... Não, nós repreendemos aqueles a quem amamos, nós vamos atrás daqueles que significam alguma coisa para a gente quer de alguma forma que fique bem. Então, todas as vezes que nós vemos na Bíblia Jesus, ele trazendo orientações, repressão, é porque ele nos ama. Uma pessoa que a gente não se importa, que a gente não ama, a gente não se importa. Então, quando alguém vier falar com você de algo que você tenha feito que não seja muito bom, pense que essa pessoa só está fazendo isso porque ela te ama. Mas tem gente também que gosta de fazer isso para cutucar os outros. Isso é verdade. Mas se for uma pessoa que for da sua família, da sua igreja, você deve achar que é por quê? Porque essa pessoa está preocupada comigo. E já aconteceu, eu pessoa ouvi falar uma coisa, a primeira vontade foi de dar uma voadora nela. Mas eu pensei, mas essa pessoa não iria falar isso para me ofender. E depois eu refleti, essa pessoa tinha razão. Então, isso, o nosso primeiro comandante é responder, mas tem que refletir. Será que essa pessoa está fazendo isso porque se preocupa comigo? E eu cheguei à conclusão que era isso mesmo. Então, até agradeço a essa pessoa por ter falado. Mas, aqui, Jesus, ele diz que ele repreende, aqui ele ama. E depois ele faz um apelo. Ser, pois, zeloso e se arrependa. Gente, arrependimento é algo necessário, mas é algo fácil. O verdadeiro arrependimento. Não dizer que se arrependeu. E aí, se eu tivesse que explicar para alguém o que é arrependimento, eu iria explicar como explico para uma criança. Então, na vida das dúvidas, como você explicaria para uma criança o arrependimento? Eu explico para as crianças da seguinte forma: arrependimento é uma tristeza profunda pelo pecado e uma decisão de não querer fazer de novo. Você ficou tão triste que você não quer fazer mais. Essa é a sensação do arrependimento. E aí, a gente, quando não há arrependimento, quando a pessoa só fica triste, depois ela lembra que foi bom dar risada de fazer de novo. Isso é arrependimento. Arrependimento, ele pressupõe uma mudança, um não querer realizar de novo. Por isso, que Jesus, ele diz assim, eu estou repreendendo vocês, eu estou dizendo que é errado, agora se arrependa.
E quando ele fala ser zeloso, o que é zelar por alguma coisa? Ser atencioso, prestar atenção. Então, uma pessoa que é zelosa e ela descobre que ela cometeu um pecado, através do zelo dela, qual vai ser a atitude dela? De buscar não fazer de novo. É fácil. Proteção também, né? Exatamente. Proteção. É fácil desviar-se do pecado? Gente, infelizmente, da mesma forma que Deus está nos olhando de tudo e zelando por nós, existem forças contrárias que estão fazendo o contrário. O Espírito Santo está falando comigo, está falando com você, está te guiando. Ao mesmo tempo, o inimigo de Deus está colocando perto do seu caminho para você tropeçar. Infelizmente, ele sabe o que você gosta, ele sabe aquela coisa que te tenta, e é exatamente isso que ele vai botar na sua frente. Ele não vai botar na minha frente um copo de cachaça, porque a única coisa que eu vou querer fazer é guardar para botar fogo na escola dos alunos. Mas, se colocar na frente de uma pessoa que teve uma tendência alguma vez na vida, a bebida, essa pessoa vai ser tentada. Então, fique tranquilo, existe uma aplicação especial para você. Porém, fique mais tranquilo ainda que Deus vai te dar força para resistir. Essa é a vida do cristão. Um dia é uma pedra pequena, passa por cima do dia tem uma pedra desse tamanho, não dá nem pra você passar. Mas se você estiver com Deus, lembra o relacionamento? Se você tiver relacionamento com Deus, você terá força para resistir. Alguém gostaria de comentar aqui segunda-feira, porque eu quero ir até quinta? Não, nós vamos para terça-feira. Amor eterno. Vamos lá. Nós pensamos em amor, lembra disso que eu falei? Que lá, quando a gente falou em permanecer no amor, vamos pensar no amor de Deus como um círculo, e quando eu estou dentro desse círculo, estou no amor de Deus. Coloquei meu pé para fora, saí do amor de Deus. E aí, só que, uma coisa interessante, esse círculo, ele não diminui de tamanho, ele permanece nesse tamanho. O único fator decisivo no amor de Deus, quem que é? Sou eu que estou me afastando do círculo, dentro do amor de Deus. É como uma... eu fui... apesar, eu não falo que todo mundo brincou, mas eu acho que na idade que eu estou brincando, a maioria estava trabalhando já, mas quando eu era criança, existia uma brincadeira, hoje que era pega a bandeira. E aí, quando você pegar a bandeira do time adversário, se você entrasse dentro do círculo da bandeira, ninguém poderia pegar você. Você estava protegido ali quando você estivesse ali dentro. Pisou para fora, as pessoas colavam você no lugar. Já viu essa brincadeira? O amor de Deus é da mesma forma. Enquanto eu estou dentro do amor de Deus, o inimigo de Deus tem poder sobre a minha vida? Não tem. Ameacei botar o pé para fora, ele já agarra seu peito e puxa. Gente, eu estou falando isso aqui de uma forma lúdica, mas isso é sério. É perigoso se afastar de Deus. E aí, quando nos afastamos de Deus, estamos propensos ao pecado. Quando eu estou dentro do círculo, significa que nada de ruim pode acontecer na minha vida? Infelizmente ainda pode. Quando estivermos nesse mundo aqui, estamos propensos a tempo todo a coisas acontecer. Porém, eu dentro do círculo, pelo amor de Deus, mesmo que as coisas me aconteçam, eu vou ter certeza que Deus irá cuidar de mim. Quando, acho que todo mundo já deve ter passado pelo luto alguma vez, eu estar próximo de Deus não me impediu de passar por um momento de luto. Porém, eu passei por esse luto de uma forma mais fácil. Pode acreditar. Quando a minha mãe morreu, eu achei que eu ia morrer junto antes dela morrer. Eu achei que eu ia morrer junto, mas depois quando eu percebi que ela ia morrer, eu sabia que a minha mãe ia morrer por causa disso. Eu olhei para ela e eu sabia. E aí quando ela morreu, eu recebi a notícia, eu fiquei tranquilo, não chorei, não porque eu não gostasse dela, mas Deus estava cuidando de mim, me preparando para esse momento. Eu tinha medo disso desde quando eu era criança. Eu pensava sobre isso, morria de medo. E aí, eu fico pensando, se eu não conhecesse a Deus, eu realmente ia querer morrer também, realmente, dela morrer. Mas quando minha mãe faleceu, infelizmente, fiquei muito triste, mas Deus cuidou de mim de uma tal forma. Eu sinto saudade profunda da minha mãe hoje, mas eu não sofro com isso. Porque Deus cuidou de mim. Eu penso, naquele momento, eu estava onde? Dentro do círculo do amor de Deus. Se eu estivesse fora, eu teria sofrido amargamente naquele período. Então, o amor de Deus, ele não impede que infelizmente o mal aconteça, mas ele faz com que, apesar do mal, eu sinta-me protegido e cuidado por Deus. Então, nós não sabemos o que o futuro traz para nós, o que pode acontecer. O que nós podemos fazer é estar pronto para quando a coisa ruim acontecer. Mas de que forma estarei pronto? Estando perto de Deus. Márcio, eu quero lembrar também esse versículo que Jesus disse aqui, ó.
O povo de Laodiceia, hoje, a igreja, todo mundo, acha que tem tudo, que não precisa, está tudo bem, alguém vem falar alguma coisa, principalmente espiritual. Ninguém quer te ouvir, que todo mundo acha que sabe tudo. Isso que Jesus está dizendo para nós, não está falando para eles não, está falando para nós, que realmente temos a palavra de Deus aberta para nós e bem detalhada. Então nós, muitas vezes, nós ficamos pensando que nós, por sermos adventistas, por estudarmos a Bíblia, por fazer estudo, dar estudo, nós somos melhores que os outros. É isso que Jesus está dizendo para nós. Olha, eu conheço você, e ele não repreende. Ele não está repreendendo porque ele deixou de amar a gente, não. É porque ele nos ama mesmo. Ele está dizendo o seguinte, olha, você acha, os outros falam que você conhece a Bíblia porque você estuda, você acha que estuda, que é melhor porque você estuda, e as pessoas também rotulam você com isso aí, mas não, eu conheço você por dentro, eu sei como é que é o seu coração. Você entendeu? Então, é ele que está nos chamando para isso. Então, vem a mim, se você decidir, como você falou, conhecer mesmo e entregar a ele, ele muda até o seu sentimento, igual no seu caso da sua mãe, e aconteceu comigo, da minha filha. Então, foi do mesmo jeitinho seu. Tinha 1 mês e meio só que eu tinha batizado, quando a minha filha caçula faleceu aos 25 anos de idade. Eu tive essa mesma atitude sobre, eu conheci o que acontecia com a pessoa depois da morte, da volta de Jesus e o estado de saúde dela. Então foi tranquilo, justamente por isso. Naquele momento, eu absorvi aquilo que estava escrito na Bíblia. E nós precisamos, Deus quer que nós tomamos essa decisão, que não vai gerar aquilo em você, não, você tem que acreditar. E se você acreditar, você decide. Então você precisa tomar a decisão de fazer as coisas da maneira correta. Amém. Aqui na lição sobre amor eterno, fala sobre como Deus quer se relacionar com o ser humano. Eu estava ouvindo essa semana uma pessoa lá, e a pessoa falou assim, Deus não tem que se envolver nas coisas da terra. Eu pensei pelo contrário, Deus ele quer se envolver nas coisas dos seres humanos. E aí, existe na Bíblia alguns exemplos como que Deus ele quer se relacionar com o ser humano. Aqui, na pergunta 4 aí da terça, tem alguns textos aqui. O primeiro deles, Gênesis 2, 7 e 3, 8 a 10, fala Deus se relacionando com Adão e Eva. Até no capítulo 3 de Gênesis, 8 a 10, fala Deus chamando eles no jardim. Deus queria o que com eles? Relacionamento. E eles estavam como? Se escondendo de Deus. E aí, o segundo texto, Gênesis 5, é Enoque, né? Enoque. Exato, eu acho maravilhoso falar de Enoque. A Bíblia nem fala muito sobre ele, mas um pouco fala, eu já gosto dele. Enoque andou todos os dias com o Senhor, procurando Deus com amor. Pronto. Enoque se relacionava com Deus, o relacionamento era tão bom. Eu só vou tirar esse coitado aqui, vou trazer ele aqui para um lugar melhor. O próximo já estava mais, já se alastrando naquela época, eu vou levar antes que ele seja como. Não seria não, por isso que Deus levou. O Gênesis 6, verso 13, é Deus chamando Abraão, não é isso? Deus chama Abraão para um relacionamento, e Deus, Abraão, Abraão, quero que você saia daqui para outro lugar. Tá bom. E diz que Deus esteve com Abraão muitos dias, muitos tempos, e Gênesis 12 vai fazer isso. Gênesis 12 é Abraão. Abraão? E 6 a ver? Gênesis 13. Então, Noé. Ah, obrigado, gente. Achei que eu tinha memorizado todos. Inclusive, tudo bem. Noé, Deus chama Noé, pede para ele fazer uma arca, e Noé faz relacionamento. Deus ajuda ele por esse período. E Êxodo 34, 29. O que acontece aqui? Com quem? Moisés, Moisés, quando desce lá com as 2 tábuas, para descer do rosto. Por que o rosto de Moisés estava resplandecendo? Porque ele esteve na presença do Senhor. Então, aqui está mostrando que Deus, ele se relacionou, ele quer se relacionar com o ser humano. Nós temos que deixar aberta aquela porta para nos relacionarmos. Eu ia comentar depois disso comigo, na minha mente, a questão de bater a porta e abrir. Nós vamos já na quarta-feira permanecer que quando uma pessoa, naquele tempo, as pessoas só se sentavam para comer com outras que tinham certa importância. Até porque não se comiam como se come hoje em dia. A mesa era baixinha, quase da altura do chão, todo mundo colocava a mão dentro do mesmo prato
Você comeria assim, todo mundo aí na mão comendo? O Burns falou lá no Guilherme Salles, mas, viu, ô Júlio, se acostume daqui uns dias, você vai enfiar a mão na panela junto com todo mundo. Mas, imagina, várias pessoas, todo mundo comendo, enfiando a mão no lugar. Tinha uma questão de purificação dos judeus, que eles comiam só com direito, porque eles têm ideia de purificação, mas quando você se sentava com alguém para comer, significava que você comungava com ela, você concordava com ela. Por isso que se escandalizaram quando Jesus comeu com publicanos e pecadores. Na cabeça deles significava o quê? Jesus, pronto, virou um pecador publicano também. Posso dar mais uma palhinha? Claro. É que você falou de conhecimento aí, e as pessoas só vai convidar para sentar na mesa para comer quem ela conhece. Se você chega, uma pessoa bate na sua porta, você abre a gretinha, olha e pergunta o que ela quer. Se for uma pessoa conhecida da sua estilo, você entra lá, vem cá, preparei para você aqui. É isso que Jesus quer que agora, se for uma pessoa desconhecida, você até dá comida para ela, mas ela come em outro. Exatamente. E Jesus está querendo então, comer inclusive, gente, conosco. pedir comida para os pobres. É isso aí. Não precisa colocar ele na sua casa, não, mas não deixa ele embora sem nada. Por Mas isso eu aí, tenho que estudar. quando bateu e trouxe que você concorda com essa pessoa, e mais, como falou, você só entende. Você deixa entrar quem você conhece. Se você não conhece Jesus, ele bater na sua porta, ele nem vai entrar, porque você não vai deixar, você não conhece ele. Só que esse jogo vai virar. Você vai olhar pela greta e vai perguntar para Jesus: o que você quer? Você, agora Jesus está batendo para entrar. Vai chegar um momento na história desse mundo que as pessoas vão querer bater para entrar e Jesus vai dizer o quê? Não. Sai daqui que eu nem conheço você. Então, ó, aproveita agora enquanto nós estamos na posição de deixar Deus entrar, não deixe Deus entrar em sua vida. Marcos, e em conclusão para isso que foi dito, aqui no comecinho, E aí, com o tempo, isso vai se espalhar por todo o nosso corpo, por toda a nossa vida. Agora, porém, se você não está sendo regado pela palavra de Deus, como que isso vai se espalhar pela sua vida? E mais uma vez, a lição ela está falando sobre nós buscarmos relacionamento com Deus. Deus está disposto a nos relacionar. Lembra do círculo? Basta você pular para dentro do círculo. Você está perto de Deus. De que forma eu estou perto de Deus? Estudo da Bíblia, oração, comunhão. Quando nós fazemos isso, nós estaremos perto de Deus. Pode ser que alguém não tenha vontade de fazer isso. É possível? Alguém não tem vontade de fazer isso. Mas você não está tendo vontade para fazer isso. Mas se na sua consciência você sabe que você precisa fazer isso, você tem que se esforçar. Eu, por exemplo, não gosto de trabalhar, mas eu preciso, então eu me esforço um pouco. Por que a gente se esforça? Eu estou dizendo porque para isso eu me esforço, mesmo eu não gostando disso. Porque eu sei que eu preciso. Você não precisa de salvação? Você precisa. Se você está achando que não saiba, você precisa de salvação. Porque, como o Apocalipse diz, você é cego, miserável, nu, infeliz. E para resolver essas coisas só no reino de Deus. Então, se esforce para estar perto de Deus. A nossa vida cristã, ela necessita de esforço. Então, que você possa pegar essa consciência que você tem da necessidade de salvação e transformar em esforço para estar perto de Deus. Que daqui a um tempo, essa vontade que você não tinha, você vai ter. É interessante notar também que fala sobre nós como vamos, não como o tronco. O tronco é a parte mais forte de qualquer árvore. Se a gente, por exemplo, pegar as mangueiras que tem aqui do lado, esses pés de manga, a parte mais forte dele é o tronco. Mas os galhos, conforme eles vão sustentando outros galhos, eles também são firmes, também são fortes. Né? O mais fininho e mais fraquinho são as folhas. Né? Então, conforme você vai se envolvendo também na missão de Deus, você tem que, como você falou, se preparar para passar a missão, você tem que se preparar mais. Então, como se você fosse um galho, para poder sustentar outro, você tem que se tornar mais forte. Então, essa parte da gente levar outras pessoas que sejam dos grupos, nos ajuda no nosso processo de salvação também. Não que isso vá nos salvar, mas isso vai nos ajudar a conseguir absorver mais receita, que é Cristo, que é o nome. Amém. Então, o apelo final para você é: esteja perto de Deus, você só terá benefícios de estar com Deus. Um mundo novo, uma terra nova, um tempo de relacionamento realmente presente com Deus, quando você possa almejar o céu, e quando você colocar no coração a necessidade disso, você realmente estará perto de Deus. Amém? Amém. Bom demais, né? A lição da escola sabatina é um alimento que te deixa saciado, né? Por
isso que nós temos que estudar mesmo a lição, estudar a Bíblia e ficar conectado, né? Eu acho lindo Jesus ser a videira e nós os ramos, né? Nós ficarmos ali arraigados com Ele, né? Isso é muito lindo, gente. E é muito lindo também vocês, professores, passar a lição. Outra coisa bonita, viu? A Paulinha mesmo, ela se lembrou de uma passagem que o Valtinho falou. Quando você presta atenção, quando você está sendo alimentado, você presta atenção e você guarda os assuntos, né? Isso vem só de Deus, Deus proteger vocês, Deus dá sabedoria para vocês passarem o estudo da lição. Isso é muito lindo, gente. Isso que eu falo para vocês. Dê uma olhadinha na escala, não deixe de passar a lição, porque é uma fortaleza, Deus dando sabedoria, abençoando vocês e colocando palavras santas nos seus lábios. Isso é muito lindo, não é? E outra coisa que eu vou falar para vocês, ó, espero que esse novo ano seja marcado pelas novas oportunidades que Deus nos apresenta. Hoje nós iniciamos o quê? Um novo semestre, né? Um novo trimestre. Desejo que o seu relacionamento com Deus seja sólido e que este seja o tempo de fé renovada, de testemunho constante. Assim como Paulo, ele uniu o céu e a terra com sua vida de serviço, e também nós sejamos instrumentos de Deus onde estivermos. Então eu quero convidá-los a pegarem as suas lições da Escola Sabatina, em cada trimestre ter na contracapa da lição um compromisso que vamos afirmar agora.